Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. A gente tem que lembrar que o artigo 138 da Lei de SA diz que a administração de uma sociedade anônima competirá, conforme dispuser o estatuto, ao Conselho de Administração e à diretoria, ou somente à diretoria, porque dos 4 órgãos que são disciplinados pela Lei 6404/76, Assembleia, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, desses 4 órgãos, 3 são sempre obrigatórios: a Assembleia, a Diretoria e o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração pode não existir, por exemplo, numa sociedade anônima fechada. Então, o Conselho de Administração ele é um órgão de deliberação da companhia, mas a representação da companhia é privativa dos diretores. Vejam que no parágrafo 2º, a gente tem um indicativo de quando será obrigatório o Conselho de Administração nas sociedades anônimas. O Conselho de Administração ele é obrigatório nas companhias abertas, nas de capital autorizado, ou seja, aquelas em que o estatuto tem uma cláusula prevendo a possibilidade de um aumento de capital, independentemente da realização da Assembleia, e aí seria deliberado em Conselho de Administração. Então, na companhia de capital autorizado também tem que ter Conselho de Administração, e nas sociedades de economia mista, como diz o artigo 239 da Lei de SA. É importante também lembrar, pelo parágrafo 3º do 138, e essa é uma norma que foi incluída pelo artigo, pela Lei 14.195 de 2021, é vedada nas companhias abertas a acumulação do cargo de presidente do Conselho de Administração e do cargo de diretor-presidente ou de principal executivo da companhia. Só que essa norma ela tem a produção de efeitos modulado, conforme o artigo 58, inciso 2º da Lei 14.195, ela vai entrar em vigor em 360 dias da sua publicação. O parágrafo 4º diz que a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, poderá editar ato normativo que excepcione as companhias de menor porte previstas no 294b desta vedação contida no parágrafo 3º. As companhias de menor porte estão indicadas no artigo 294b, que foi incluído pela Lei Complementar 182 de 2021. Então, o que seria uma companhia de menor porte? A companhia de menor porte é aquela considerada quando aufira uma receita bruta anual inferior a 500 milhões de reais. Vamos aqui lembrar também que o 140, parágrafo 1º, foi incluído pela Lei 14.195 de 2021, dizendo que o Estatuto poderá prever a participação no Conselho de Representantes dos empregados escolhido pelo voto deste em eleição direta organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representam. E o parágrafo 2º, na composição do Conselho de Administração das companhias abertas, é obrigatória a participação de conselheiros independentes, nos termos da regulamentação da CVM. Vamos aqui recordar ainda que o 140 da Lei de SA diz que o Conselho de Administração ele vai ser composto por, no mínimo, 3 membros, não existe número máximo. Só que tem uma ressalva. Na Lei das Estatais, o Conselho de Administração das Sociedades de Economia Mista ele deve ter, no mínimo, 7 e, no máximo, 11. Então, é uma regra específica que é aplicada para as estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas. O 146 da Lei de SA foi modificado pela Lei 14.195 de 2021.
apenas pessoas naturais poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração. Então, houve uma mudança importante aqui, o 146, antes dessa alteração, dizia que apenas pessoas naturais poderiam ser eleitas para os órgãos de administração, tanto o conselho de administração como diretoria, basta ser pessoa natural. Só que a redação, antes da reforma agora realizada, dizia que os membros da diretoria deveriam ser residentes no país. Isso mudou. Então, para ser administrador na SA, seja conselheiro ou seja diretor, basta ser pessoa física. Se por acaso nós tivermos um diretor que não resida no país, o parágrafo 2º diz, então, que fica condicionada essa posse à constituição de representante residente no país com poderes para até, no mínimo, 3 anos após o término do prazo de gestão do administrador para receber citações nos processos judiciais e nos processos da CVM. Então, cuidado com essa alteração. Além disso, o artigo 143 da Lei de SA também alterou uma regra importante sobre diretoria. Antes se falava no número mínimo de 2 diretores. Agora, a diretoria vai ser composta por 1 ou mais membros. Então, antes eram 2, agora 1 ou mais membros. E na lei das estatais, tomem cuidado, porque tem regra específica dizendo que tem que ter, no mínimo, 3 diretores. Bom, passando para o direito cambiário, meus amigos, eu escolhi aqui a questão envolvendo o endosso e o aval para trabalhar com vocês. Bom, em primeiro lugar, o endosso mandato. O endosso mandato ele é uma das formas, né, um dos exemplos de endosso impróprio, que é aquele em que haverá um endosso, mas o endossatário não vai ser titular do direito cambiário que está contido naquela cártula. O endosso mandato é um exemplo de endosso impróprio, porque há a transferência da cártula para o endossatário, mas ele não é o titular do crédito, ele é apenas o mandatário. Ou seja, eu tenho um endossante mandante e temos um endossatário mandatário. O endossante mandante continua sendo o titular do direito que ali está incorporado. O endosso mandato, ele não se extingue pela morte ou incapacidade do mandante. Cuidado com isso, está no Código Civil, no 917, parágrafo 2º, isso também se encontra nas leis especiais. Essa regra você vai aplicar sempre. O endosso mandato não se extingue pela morte ou incapacidade do mandante, lembre-se disso. Bom, 2 súmulas também que são importantes a gente recordar, a 475 e a 476. A 475, ela trata de endosso translativo, ou seja, endosso próprio, e a 476, ela trata de endosso mandato, ou seja, endosso impróprio. Então, na 475, responde pelos danos decorrentes de protesto indevido, o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. A gente tem que lembrar, meus amigos, que a súmula 475 ela fala da responsabilidade pelos danos decorrentes de protesto indevido, né? O endossatário vai responder. Por que o endossatário responderia pelos danos provocados por um protesto indevido? Nesse caso da súmula 475, a resposta é muito simples, porque ele é titular do crédito, porque se trata de um endosso translativo, um endosso próprio. Então, se é um endosso próprio, o endossatário ele vai responder pelo protesto indevido, porque ele é o titular desse crédito. Na súmula 476 é diferente. O endossatário ele não é titular do crédito, porque se trata de um endosso mandato. Então, o endossatário do título de crédito por endosso mandato, ele só responde pelos danos decorrentes de protesto indevido se ele extrapolar os poderes de mandatário. Então, só quando ele extrapola os poderes de mandatário. Por que é diferente aqui? Porque aqui é um endosso impróprio. Então, apenas quando ele excede o mandato, ele vai responder. Senão, quem responde é o endossante. Com relação ao aval, questão clássica para a prova objetiva é o aval parcial. Cuidado, porque o artigo 897, parágrafo único do Código Civil, ele proíbe o aval parcial.
Só que o aval parcial não é proibido nos títulos de crédito que possuem lei especial. Então, vocês têm que tomar cuidado, até pelo 903 do Código Civil, que diz que sempre vai prevalecer a lei especial em matéria de direito cambiário, né, com respeito às regras que estão incorporadas no Código Civil sobre esse tema. Então, pelo 903 do Código Civil, sempre prevalece a lei especial. Então, a LUG, a lei do cheque, por exemplo, autorizam expressamente o aval parcial. Então, o aval parcial vai ser admitido para os títulos de crédito que possuem lei especial. Agora, se a pergunta for com base nas regras do Código Civil, aí você vai dizer que não cabe aval parcial, por conta do 897, parágrafo único. Com relação à outorga conjugal, a autorização do cônjuge para que seja prestado um aval, claro que, evidentemente, a gente tem que estar atento em relação ao regime matrimonial, mas a gente deve também lembrar o seguinte: o STJ, sua jurisprudência, por exemplo, no informativo 604, diz que a autorização do cônjuge, a outorga conjugal para prestar aval, não é necessária nos títulos de crédito que possuem lei especial. Então, as leis especiais não exigem essa outorga conjugal. Então, pode prestar aval independentemente dessa outorga nos títulos regidos por lei especial. Agora, quando for um título de crédito regido pelo Código Civil, aí a gente tem que aplicar o 1647-3, que diz que é necessário, a depender, evidentemente, do regime matrimonial, dessa outorga. Então, o aval num título de crédito regido pelo Código Civil vai depender de outorga conjugal, mais uma vez eu ressalvo, a depender do regime de bens, tá certo? Assim também aconteceria numa união estável. Então, cuidado. Outro ponto também importante sobre o aval diz respeito à transferência anômala dessa obrigação para os herdeiros quando houver a morte do avalista. Então, o STJ diz que a morte do responsável cambiário, do avalista, é modalidade de transferência anômala de obrigação, que, por não constituir caráter personalíssimo, é repassada aos herdeiros, mesmo que o óbito tenha ocorrido antes do vencimento do título. Então, isso também é um ponto que vocês devem ter cuidado. Também, meus amigos, tomem cuidado com a súmula 503 do STJ e também, por que não, né? A súmula 504 também, né? 503 e 504 são duas súmulas importantes, vocês devem lembrar, que tratam de ação monitória. A 503 no caso do cheque, a 504 no caso de nota promissória, mas o prazo é o mesmo para o ajuizamento da ação monitória, né? Sempre o prazo de 5 anos. O que vocês têm que tomar cuidado é sobre o momento da contagem desse prazo. No caso da súmula 503, conta-se esse prazo de 5 anos para ajuizamento de ação monitória a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, ao passo que, quando a gente tem uma nota promissória, são 5 anos contados do vencimento, né, do prazo de execução dessa nota promissória. Então, tem uma diferença aqui na 503 para 504. No caso do cheque, é contado do dia seguinte à data de emissão estampada na carta. E na nota promissória, súmula 504, é, portanto, do final do prazo de execução da nota promissória. E lembre-se que, de acordo com a súmula 531 do STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Ainda sobre direito cambiário, lembro também um informativo importante, que é o informativo 681, que trata da duplicata, onde não há a assinatura do sacador da duplicata, mas o STJ aplicou a teoria da literalidade indireta, ou seja, a ausência da assinatura do sacador foi suprida por outro meio que estava contido nos autos. Então, vejam, uma duplicata, para ser criada,
diz o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 9º, da Lei de Duplicatas, Lei 5474/68, deve ter assinatura do sacador. Então, uma duplicata sem assinatura do sacador não deveria ter força executiva. Porém, o STJ diz que se essa duplicata não circulou, se são as mesmas partes do contrato e se é possível extrair dos autos, em razão desses contratos que dão origem a esse título, já que inclusive é um título causal, se o título não circulou, são as mesmas partes do contrato, se tratando de um título causal, que tem que ter conexão com esse contrato e que está nos autos, eu posso suprir a ausência dessa assinatura do sacador e garantir a execução dessa duplicata, mesmo a lei de duplicatas exigindo a assinatura do sacador como requisito, eu consigo suprir por outro meio, ou seja, eu consigo extrair a vontade desse sacador, da emissão dessa duplicata, a partir de outros documentos que constam nos autos, ou seja, através da literalidade indireta. Então, repetindo, duplicata, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 9º da Lei 5474/68, exige a assinatura do sacador. Duplicata sem assinatura do sacador não deveria ter força executiva. Mas, excepcionalmente, através da literalidade indireta, você pode suprir esse requisito, a ausência desse requisito, por outro meio, especialmente se ela não circulou, se são as mesmas partes do contrato, por se tratar, inclusive, de um título causal, ou seja, só pode ser criado em razão de uma compra e venda ou prestação de serviço. Então, tome cuidado com essa ideia da literalidade indireta. Sobre a Lei 11.101 de 2005, um clássico das provas objetivas é, sem dúvida, o artigo 2º. Esta lei não se aplica, à empresa pública e sociedade de economia mista. Por ora, esse é o entendimento que vocês vão sustentar em provas objetivas. Eu digo por ora porque vocês têm que ficar atentos em relação ao tema 1101 em repercussão geral no STF. O ministro Barroso afetou em repercussão geral o tema da possibilidade da aplicação da Lei 11.101 de 2005 às estatais. Mas, por ora, vocês vão usar na prova objetiva essa regra literal. Não se aplica a Lei 11.101 de 2005 às estatais. Temos o inciso 2º também, instituições financeiras, pública ou privada, cooperativas de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas anteriores. Então, a ideia é de que essas estariam parcialmente excluídas da possibilidade de uma falência. Elas não poderiam ter recuperação judicial e estariam parcialmente excluídas da possibilidade da falência. Por quê? Porque essas atividades são consideradas sensíveis. Então, a solução para a crise enfrentada por cada uma delas será dada pela agência reguladora respectiva. Então, no caso de instituições financeiras, por exemplo, seria o Banco Central. No caso, por exemplo, de uma operadora de plano de assistência à saúde, seria a ANS. Então, essas agências reguladoras vão tratar essa crise enfrentada por essas empresas. É o chamado direito administrativo regulatório, que vai incidir nesse caso. Não é através de um pedido de recuperação judicial ou de uma recuperação extrajudicial, porque não seria admitido. Então, o Banco Itaú, por exemplo, se estiver atravessando uma crise econômico-financeira, o Banco Central pode determinar uma intervenção, pode determinar uma liquidação extrajudicial, nomeando, respectivamente, um interventor ou um liquidante na forma da Lei 6.024 de 74. Se esse liquidante ou esse interventor entender que é necessário confessar a falência, vai pedir autorização ao Bacen, o Bacen concede autorização, e aí a gente pode ter a falência de uma instituição financeira nessas condições, autorizado previamente pelo Banco Central, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, no Rio de Janeiro, agora teve um pedido de recuperação judicial de um consórcio de empresas de ônibus, né, o Intersul. Tem que ficar atento, porque o nosso examinador entende que não cabe recuperação judicial de consórcio. Eles postularam, né, tentando uma divergência, né, porque existem alguns autores que admitem o consórcio a pedir recuperação judicial, e a decisão foi admitida, né? Foi admitido o processamento. Provavelmente o Ministério Público é muito recente, né? Eu estou gravando essa aula, mas é muito recente essa decisão da primeira vara empresarial, e provavelmente o MP vai recorrer dessa decisão que admitiu
processamento do consórcio, né? Por exemplo, o Sacramone, Marcelo Sacramone entende que o consórcio está totalmente excluído da Lei 11.101 de 2005. Bom, sobre a Lei 11.101 de 2005, procedimento falimentar, vale a pena a gente lembrar que as causas de pedido estão no 94.1, 2 e 3. Em relação ao 94.1, a gente tem que ter um título executivo devidamente protestado e superior a 40 salários mínimos. Lembrando que a súmula 361 do STJ diz que essa notificação do protesto para fins de requerimento de falência exige a identificação da pessoa que recebeu essa notificação. Então, tome cuidado com o teor dessa súmula. E aí a gente tem o 94.2, a execução frustrada, quando você tem uma execução em que o executado não deposita, não paga e não nomeia bens à penhora dentro do prazo legal, então você pode requerer a falência também com base no 94.2, a chamada execução frustrada, aí não precisa ser superior a 40 salários mínimos, não precisa estar protestado. Tá? É só os requisitos de protesto e que seja superior a 40 salários mínimos estão no 94.1. Cuidado com isso. A contestação está no artigo 98, o prazo é de 10 dias, apesar da lei ter sido alterada recentemente, lei 14.112 de 2020, para falar que todos os prazos previstos na lei 11.101 de 2005 seriam contados em dias corridos, mas é de bom tom, o nosso próprio examinador diz isso, que os prazos recursais e de contestação são prazos nitidamente processuais e contados em dias úteis. Então, só fiquem atentos com essa observação. Mas a lei realmente diz que todos os prazos seriam contados em dias corridos. O 96, ele também está relacionado à contestação, porque trata das matérias que impedem a decretação da falência, o rol é considerado aberto. No prazo da contestação, como diz o 98, parágrafo único, cabe também o depósito elisivo, que tem por objetivo evitar a falência. Nesse caso, ele tem que fazer o depósito elisivo com o valor principal, mais juros, correção e honorários. Também, no prazo da contestação, ele pode fazer um pedido de recuperação judicial incidental. Contra a sentença que decreta a falência, cabe agravo, e contra a sentença que não decreta a falência, que julga improcedente, cabe apelação, conforme artigo 100. Em relação à revocatória, meus amigos, a gente tem que tomar cuidado, porque, de acordo com o artigo 132 da Lei de Falências, seriam legitimados para a revocatória falimentar o Ministério Público, o administrador judicial ou qualquer credor. A legitimidade aqui é concorrente. A legitimidade passiva serão os beneficiários desse ato, seus sucessores ou terceiros. E se for aquela revocatória do 45, parágrafo 8º, são os acionistas que receberam o reembolso das ações e não foram substituídos. O prazo para ajuizamento é o prazo que também está previsto no artigo 132, são 3 anos contados da sentença falimentar, esse prazo tem natureza decadencial. Cuidado com o artigo 131 da Lei de Falência, porque não se admite a revocatória quando nós tivermos as hipóteses do inciso 1, 2 e 3 e 6º do 129, que tenham sido previstos no plano de recuperação, seja judicial e agora também extrajudicial. A lei foi alterada para incluir também no plano de recuperação extrajudicial. Então, vocês vão ter que ficar atentos com o seguinte: todos esses cenários aqui do inciso 1, 2 e 3 e o inciso 6º do 129, se eles estiverem previstos num plano de recuperação judicial ou extrajudicial, não pode ser declarado ineficaz, tá? Então, nenhum desses atos, que atos? Esses aqui, né? Então, ou o inciso 6 que ficou perdido aqui, né? Então, nenhum desses atos podem ser atingidos por uma revocatória. Cuidado com isso. Se estiver no plano de recuperação judicial ou extrajudicial. Bom, a decretação da falência vai determinar a suspensão das execuções, como diz o artigo 6º, inciso 2º. Alcança também o sócio solidário, ou seja, o sócio que tem responsabilidade ilimitada.
Agora, a gente tem que tomar cuidado porque não vão ser suspensas as ações que demandem quantias líquidas e as ações trabalhistas. A execução trabalhista é suspensa, mas a reclamação trabalhista, que é uma demanda por quantia líquida lá no Justiça do Trabalho, não é suspensa, só a execução trabalhista. Cuidado, porque a execução fiscal, ela agora, pelo menos por força do artigo 7º-A, parágrafo 4º, inciso 5º, elas vão permanecer suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de você continuar a prosseguir contra os corresponsáveis. A respeito do quadro geral de credores, meus amigos, o artigo 83 da Lei de Falências foi profundamente modificado, né? Então, inciso primeiro, a gente tem aqui os créditos derivados da legislação trabalhista, limitada a 150 salários mínimos. O que ultrapassar esses 150 salários mínimos, ele vai ser considerado, então, quirografário, né? E também os créditos por acidente de trabalho. A gente tem que lembrar que o crédito trabalhista que seja posterior à decretação da falência, ele é considerado extraconcursal lá no 84. Então, esse crédito aqui do 83.1 é o crédito trabalhista anterior à decretação da falência. Os créditos com garantia real até o limite do bem gravado estão em segundo lugar. O que ultrapassar esse limite é quirografário. Os créditos tributários, cujo fato gerador seja anterior à decretação da falência, estão no 83.3. Se o fato gerador for após a decretação da falência, ele se insere no 84, como crédito extraconcursal. Cuidado, porque as multas tributárias elas estão no inciso 7º, junto com as multas penais e administrativas também. Bom, não temos mais créditos com privilégio especial nem privilégio geral. Por quê, meus amigos? Porque, na realidade, né, o parágrafo 6º diz que esses créditos eles vão ser considerados, todos eles agora, quirografários. Tá? Então, cuidado com isso. Lembre-se ainda que os créditos cedidos a qualquer título vão manter a sua natureza e classificação. Então, antigamente, o crédito trabalhista cedido a terceiro perdia a posição privilegiada. Agora não é mais assim. Qualquer crédito que for cedido mantém a sua posição, não muda a sua classificação. Cuidado ainda, porque o inciso 8º trata dos créditos subordinados, ali nós temos os exemplos, né? E os juros vencidos após a decretação da falência, conforme o artigo 124, fecha aqui o quadro no inciso 9º. A gente tem ainda uma novidade inserida pela Lei 14.195 de 2021, que é o seguinte, o crédito do representante comercial. Olha, no caso de falência ou de recuperação judicial do representado, as importâncias que sejam devidas ao representante comercial, que estejam relacionados com a representação, as comissões, etc., serão consideradas créditos da mesma natureza dos trabalhistas. Então, fica lá no inciso 1º, ou seja, até 150 salários mínimos, o que ultrapassar é considerado quirografário. Bom, os créditos extraconcursais, eles se encontram no artigo 84, são créditos que recebem antes do 83. Então, a gente tem uma ordem já de classificação aqui que foi alterada, cuidado, ó, aqui no inciso 1B, por exemplo, a gente tem o crédito do financiamento DIP, né, o chamado DIP Finance, ele está no 84, inciso 1B. Pedidos de restituição estão no 84, inciso 1C. Né? E aí a gente vai por aqui, ó, 1D, remuneração do administrador judicial e seus auxiliares, o créditos trabalhistas ou acidente de trabalho, cujos fatos geradores de serviço, prestação de serviço sejam após a decretação da falência, como nós comentamos. Né? Aqui não tem limitação de 150 salários mínimos, né? A gente tem também, ó, os créditos tributários. Os créditos tributários, eles estão aqui no inciso 5º, né? Ó, os tributos relativos a fatos geradores após a decretação da falência, como a gente já havia falado, é crédito extraconcursal. Então, depois dê uma olhada aí nessa classificação. Bom, a gente tem ainda, meus amigos, as modalidades de alienação do artigo 142,
a gente teve uma mudança aqui, ó, agora a gente tem o leilão eletrônico presencial ou híbrido. A gente tem o inciso 4º, que é o processo competitivo organizado por agente especializado, e temos o inciso 5º, qualquer outra modalidade, ou seja, aquela questão de pregão ou de propostas fechadas pode entrar agora no inciso 5º, mas não é mais expressamente previsto, mas pode ser adotado no inciso 5º. A alienação, ela sempre levará em consideração, então, o seguinte: o caráter forçado da venda e a conjuntura do mercado no momento da venda, mesmo que desfavorável. Então, vai acontecer a venda mesmo que não seja um momento favorável, por conta do seu caráter forçado. Não precisa esperar a consolidação do quadro geral de credores, pode ter serviço de terceiros, tem que ser realizada até o prazo máximo de 180 dias contado da lavratura do auto de arrecadação no caso de falência, e não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil. Então, cuidado com isso. Lembre-se que o Ministério Público, conforme o artigo 142, parágrafo 7º, em qualquer modalidade de alienação, o MP tem que ser intimado, sob pena de nulidade. Lembre-se ainda que todas as formas de alienação de bens realizadas de acordo com a Lei 11.101 de 2005 são consideradas para todos os efeitos como alienações judiciais. Bom, o 144A diz que se o bem não tiver nenhuma proposta, ele pode ser colocado para doação, e se não houver nenhum interessado, ele é devolvido ao falido. Na recuperação judicial, a gente tem que lembrar que a concessionária de energia elétrica, enquanto ela estiver sob o regime da concessão, só ela, energia elétrica, enquanto ela estiver sob o regime da concessão, ela não pode pedir recuperação judicial nem extrajudicial. Ela só vai poder pedir recuperação judicial ou extrajudicial após a extinção da concessão. Agora, cuidado, porque nada impede a falência da concessionária de energia elétrica. Então, cuidado com esse dispositivo. Também é importante lembrar o enunciado 45 da primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios CJF, que admite a compatibilidade de uma mediação e conciliação em todos os procedimentos da Lei 11.101 de 2005. Bom, meus amigos, em razão do tempo, faltam ainda alguns assuntos que eu quero trabalhar com vocês para a gente fechar a parte de falência, mas eu quero também tornar esse nosso bloco muito extenso, né? Senão ele fica muito grande. Então, eu vou parar aqui e vou fazer um bloco extra para a gente concluir os assuntos que são pendentes de recuperação judicial. Então, vamos ter um bloco 3, mas vai ser um bloco pequeno, apenas para que a gente possa fechar a nossa abordagem da recuperação judicial e extrajudicial com vocês de maneira adequada.